Fala pessoal, tô eu de volta aqui depois de mais um daqueles longos períodos de ausência do canal e que, como quem acompanha o canal sabe muito bem, a gente sempre entra no hiato ali do final de novembro até mais ou menos esse período em que a gente tá aqui reiniciando os trabalhos do canal. E talvez você tenha percebido alguma coisa um pouquinho diferente aqui por trás de mim no nosso cenário, que é o meu novo notebook que está aqui atrás de mim, o Samsung NP550 XDA. Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito desse notebook. Bom, antes de começar a fazer essas primeiras impressões sobre o computador, eu quero deixar claro o seguinte: esse aqui é um canal voltado para a educação, para professores, para o ensino da geografia, que é a minha área de formação. Sendo assim, toda a análise que vai ser feita, ela vai ser feita a partir do ponto de vista de um usuário e não necessariamente uma análise especializada. Assim como eu fiz quando adquiri essa cadeira gamer, que eu vou deixar o link para o vídeo aí no primeiro comentário fixado. Então que fique claro, essa não é de forma alguma uma análise paga pela Samsung, até gostaria que fosse, e sim a análise de um usuário. No meu caso, a análise de um professor. Então, o principal objetivo aqui é ajudar quem está procurando um bom notebook com uma configuração que possa durar por muito tempo. Outra coisa que eu quero dizer é a respeito da forma como eu busco um computador para o meu uso, que vai um pouco além do uso da maioria dos professores, que é um uso de planilhas, de apresentações, de textos. No meu caso, eu preciso de uma configuração que me permita, entre outras coisas, editar os vídeos que rolam aqui no canal. Então eu preciso de uma configuração um pouco mais robusta e que me permita utilizá-lo por mais tempo. Foi assim que eu fiz quando comprei aquele velho notebook branco que estava sempre aqui no cenário, e isso foi em 2014. Então, para deixar claro, a compra de um notebook é algo muito pessoal. Se você está buscando algo que possa durar por vários anos e que possa resistir ao tipo de uso que você precisa, você vai certamente fazer um investimento maior ou menor. No meu caso, esses investimentos geralmente não saem muito baratos. Ela saiu para mim por volta de R$ 4.300. Isso depois de muita busca, de muita procura. Mas do que a gente está falando em termos de configuração? A gente está falando de um processador Core i7 com 8 GB de memória RAM. E um dos pontos que me fez escolher essa máquina foi justamente o fato da gente ter atrás dela duas portas que permitem que você abra e faça um upgrade. Eu, por exemplo, já instalei nesse aqui um SSD do tipo SATA de 480 GB, o que me dá espaço suficiente para armazenar todo o meu conteúdo de trabalho e do uso cotidiano. Para material de vídeo, eu uso um HD externo de 1 TB. Na lateral esquerda, ele possui a entrada de energia, uma porta HDMI, uma porta USB 3.0, uma porta USB tipo C, que é muito comum nos celulares, e a entrada para fone de ouvido e microfone. Do outro lado, uma porta USB 2.0, uma entrada para cartão SSD do tipo micro, e eu não entendi porque a Samsung não colocou uma entrada para cartão SSD normal, na qual a gente pode inclusive utilizar o adaptador para usar o cartão micro SSD, e também esse furo aqui de segurança que eu nunca entendi muito bem para que serve. Eu já encomendei e estou aguardando chegar mais uma memória de 8 GB para poder ampliar isso aí para 16 GB de memória RAM. E essa linha do Samsung Book NP550 XDA tem configurações que vão desde um Core
i3. Aliás, se me falha a memória, tem configuração com processador Celeron, mas eu não recomendaria nada abaixo de um i3, mesmo sendo todos eles de 11ª geração, como é o caso desse Core i7 que eu uso aqui. E tem também a configuração com o Core i5, que por si só já é muito boa. A configuração do meu notebook antigo era de um Core i5 de 4ª geração e funcionou muito bem durante todos esses anos. Agora, com esse Core i7, ou mesmo que fosse um Core i5 de 11ª geração, eu tenho aí um desempenho muito superior. Com essa configuração, a máquina é muito rápida e eu tenho hardware suficiente para segurar mais 8 anos de uso, um uso, né, bem feito, com cuidado, como eu fiz com o notebook anterior. Sim, meu notebook anterior ficou comigo por 8 anos. Porra, tudo isso? E suportou relativamente bem até esse momento o meu tipo de uso. Então é o que eu disse lá no início, quando eu compro uma máquina, por mais que eu faça um investimento maior, a minha intenção é que eu possa ficar com ela pelo máximo de tempo possível. Eu faço a mesma coisa quando eu escolho, por exemplo, um telefone celular. Eu procuro sempre uma configuração que possa resistir ao tempo, aos novos aplicativos, a novos recursos, que tenha sempre essa configuração um pouco mais robusta. Então, resumindo os pontos positivos, estamos falando de uma configuração bastante robusta, de uma máquina que já vem com o Windows 11 instalado, que é muito rápida e realmente é de espantar a velocidade com que ela abre determinados aplicativos mais pesados. Ela consegue, diferente do outro notebook, captar o Wi-Fi 5G que eu tenho aqui em casa e que eu só conseguia captar através do meu celular. E isso, para quem sabe do que eu estou falando, representa uma velocidade de transmissão de dados muito maior. E tem um detalhe, apesar da placa de vídeo ser integrada, estamos falando da nova série de placas de vídeo integradas da Intel, que é a Iris Xe ou Iris Xe, você chame como você preferir, que tem um desempenho muito superior às placas de vídeo integradas que a gente tinha nos computadores com processador Intel até o momento. E isso para mim também foi um ponto importante na hora de escolher essa máquina. E como nem tudo é perfeito, vamos aos pontos negativos desse notebook. A maior parte das análises que eu vi a respeito dessa linha Galaxy Book até agora fez críticas pesadas ao desempenho da tela LCD de 15.6 polegadas que vem com ele e que tem definição Full HD e que tem aquele probleminha no qual você só consegue perceber bem o que está na tela se ela estiver voltada diretamente para você. Qualquer mudança de ângulo vai fazer com que fique diferente a forma como aparecem as cores ou mesmo a luz do que está sendo apresentado para você. Um outro problema que eu considero assim uma economia porca por parte da Samsung é a câmera do tipo VGA, que é uma coisa que não se usa há muito tempo. Aliás, era coisa que eu tinha no meu notebook antigo de 8 anos atrás. Porém, na minha escolha, eu ponderei esses dois pontos. Por quê? Porque como você está vendo aqui, eu trabalho com ele em cima da minha mesa, porém conectado o tempo todo ao meu monitor, que é um Samsung de tela curva de 24 polegadas, e utilizo também uma câmera com resolução HD da Logitech, que é essa aí que você está vendo agora. Além disso, eu utilizo teclado e mouse sem fio. Em matéria de som, não há o que reclamar. A resolução do som desse notebook nos seus alto-falantes é muito boa. E o microfone interno dele eu não cheguei nem a testar. Porque mesmo quando eu estou em uma reunião remota e estou fora desse ambiente onde eu trabalho, eu utilizo o fone de ouvido do celular com fone e microfone. Então, para gravação de vídeos e também para as reuniões, eu utilizo esse microfone que está aqui, que é o Fifine K670, um excelente microfone condensador. Uso esses fones de ouvido aqui da i2Go, que são um excelente custo-benefício, além das minhas caixas de som
da Altec Lansing, que são caixas que eu tenho há muito tempo, que eu comprei junto com o meu antigo notebook. São duas caixas que ficam em cima da mesa e mais o subwoofer que fica localizado embaixo dela. E aí você poderia me perguntar, está satisfeito com a compra que fez? Sem dúvida alguma. Inclusive eu precisei do suporte técnico da Samsung para ativar o Windows 11 e o serviço foi primoroso. O atendimento muito bem feito e o serviço rápido. Então, se você está procurando algo que represente custo-benefício, independente do seu uso, você pode buscar essas opções um pouco mais baratas com esses processadores Core i3, Core i5 ou, quem sabe, fazer esse investimento um pouco maior para que você tenha a máquina por muito tempo com o processador Core i7 e essa placa de vídeo integrada que tem todos eles, tá? Essa nova geração das placas de vídeo da Intel, que é a Iris Xe. Então, apesar das pequenas economias aí que foram feitas pela Samsung, que por outro lado ajudaram a dar esse custo-benefício positivo, a minha análise é 100% positiva para o meu uso. Se você quer jogar, você vai investir mais caro e vai buscar um notebook ou um desktop gamer. E se o seu uso é mais básico ainda, você pode procurar notebooks de entrada, que vão certamente atender muito bem a sua necessidade. Eu espero que através desse vídeo tenha ajudado você, que é meu colega, minha colega professora ou professora, ou qualquer outro tipo de usuário de notebook, a fazer uma boa escolha, deixando bem claro que essa não é a melhor época para se adquirir um computador. Se eu fiz essa compra nesse período com dólar tão alto e com tanta carência de processadores e de outros componentes, visto que com a pandemia a gente teve uma diminuição da produção de tudo isso, foi porque eu realmente precisei. A minha antiga máquina estava no limite. Então é isso. Se você tiver alguma pergunta a fazer sobre o desempenho dele, sobre os recursos ou qualquer outro tipo de dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Não esquece de dar um like nesse vídeo, que ajuda bastante na divulgação desse canal. Se você realmente gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Se curtir, inscreva-se. Então eu paro por aqui. Um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.